Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Dois ou Mais. Bom, como é de praxe, eu preciso falar isso. Sejam bem-vindos e não deixa de deixar aquele like aí, deixa o like para fortalecer o canal, compartilha esse episódio com mais pessoas e se inscreve no nosso canal, porque é muito importante você se inscrever no nosso canal, porque ajuda o nosso canal para que a gente possa desenvolver esse trabalho e continuar trazendo esses convidados maravilhosos que a gente traz aqui para poder levar esse conteúdo para vocês. Então, vou convidar aqui vocês para embarcar com a gente nesse bate-papo de hoje. E hoje eu estou recebendo aqui uma fera, meu irmão. Vou logo lhe dizer assim, tá sentado? Fica sentado aí e só escuta o que esse homem vai trazer aqui hoje, porque é uma bênção. Estou recebendo aqui o pastor Ed Oliveira e estou recebendo também uma ovelha dele aqui, GG, Gabriel GG. Né? Hoje a gente vai ter um bate-papo incrível. Então, é isso. Pastor Ed, seja bem-vindo. Que honra receber aqui. Amém. Habib, toda a equipe do canal Dois ou Mais, para mim é motivo de muita alegria e satisfação estar fazendo parte para somar, multiplicar com vocês naquilo que os céus proporcionar para a gente. E para mim é muita alegria. E vamos decorrer. Sou pastor da Igreja Batista Tempo de Cantar. Pastorei ali juntamente com a minha esposa, a pastora Edilene Oliveira, ali no bairro do Pernambués. Uma bênção, edificado famílias, vidas, muitas famílias restauradas, transformadas e tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E cumprindo essa missão que o Senhor Jesus deixou para a gente fazer. Ô, glória. GG, seja bem-vindo, meu Muito querido. Obrigado. Me chamo Gabriel, apelido GG, ex-GG do Paredão, e pra glória de Deus, hoje GG do Manto, novo convertido, 6 meses de convertido, e só agradecer a Deus por ter colocado Pastor Ed na minha vida. Eu orei bastante, pedi a Deus bastante um lugar para congregar, porque eu me converti em casa, e aí fiquei orando uma semana, pedindo a Deus, jejuando, e ele me mostrou a Igreja Batista Tempo de Cantar, que é um lugar que sou muito feliz, e grato a Deus por ter botado no meu caminho. Amém. Então é isso, ó. Igreja Batista Tempo de Cantar fica ali em Pernambués, né, pastor? Na Rua Tomás Gonzaga, na principal, número 66, principal. Na principal, né? Fica ali e tá em tempo de campanha lá, né? Uma festividade. Lá. Estamos lá com a conferência profética às quartas-feiras à noite, que é a conferência profética Efatá, né? Ali liberando, debaixo de oração, debaixo de campanha, famílias têm ido lá e a gente está nessa dedicação. Amém, que bênção. E explica aí, pastor, você falou a campanha não. A conferência. Conferência Efatá. Explica para quem está nos assistindo o que significa esse nome, porque esse nome tem muita força, tem muito poder. É forte. Primeiro, o nome conferência significa conferir o que diz as Escrituras. Né? E a palavra Efatá, na verdade, além de ser uma palavra, é um decreto que o Senhor Jesus liberou para a vida de um homem que não falava bem, não escutava bem. Então esse homem estava ali com a sua fala e a sua audição trancada, travada. E Jesus ele libera uma palavra no dito popular do aramaico. E quando ele libera isso, Efatá, os céus se abrem para a vida daquele homem e aquele homem é curado. Então a palavra Efatá, que quer dizer abre-te, é um decreto espiritual, né? E a igreja se move dentro dos decretos que o Senhor Jesus liberou. Então estamos com essa campanha lá. Ô, glória. E deixa eu apresentar um pouco aqui, né, do currículo do pastor aqui, né? O pastor é teólogo, técnico em logística, né? E pastor da igreja Tempo de Cantar, palestrante também. O homem, eu disse para ele aqui, ele não precisa nem de microfone, meu irmão. A voz dele chega antes dele. Porque o homem, meu irmão, eu fui nessa quarta-feira agora que passou, meu irmão, cheguei lá, tomei um supapo. Sabe o que é um supapo? Eu não sabia que já estava na conferência e, enfim, fui surpreendido. Que bênção, as quartas-feiras. E essas quartas-feiras está até junho. Abril, maio e junho. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, de abril a junho, lá na Tempo de Cantar. Então você está querendo, né, receber uma palavra, vá lá, leve a sua família, porque eu tenho certeza que você vai sair edificado. Amém. Bom, pastor, a gente sempre traz aqui nesse nosso bate-papo, me conta aí, como foi essa trajetória sua, né? Já tinha alguém na família que já era evangélico? Como foi esse encontro seu com Deus? Como foi essa sua descoberta para esse caminhar? Na verdade, eu não nasci num lar evangélico, né? Minha mãe não era evangélica, meus pais não eram evangélicos. Não viemos de um lar cristão, propriamente dito.
E eu vim do interior, sou nascido em Feira de Santana, vim para cá, para Salvador, né, na minha pré-adolescência. E a gente sempre foi de uma raiz católica e simpatizante também com a Umbanda, né? Sim. Eu tenho uma tia minha que ela também é da Umbanda, e a gente sempre ficava nesse sincretismo religioso, né? Conforme a cultura da Bahia predominava nesse sentido. E aí eu nunca vi de um lar evangélico, eu nunca visitei uma igreja, mas no ano propriamente, meu Deus, de 2004, 2005, eu tive uma primeira experiência com Deus. Eu visitei uma congregação, mas não me firmei. E eu estudava no colégio público aqui de Salvador, que é o Colégio Marquês de Maricá, ali no bairro do Palmiúdo. Sim. E lá eu conheci a minha esposa. A minha esposa era evangélica, é evangélica, até hoje a pastora Edilene. E lá eu conheci e ela me chamou para um evento de jovens que ia ter no colégio, de uma forma de evangelização, ela evangelizando na escola, me chamou. Eu falei, cara, desse negócio de igreja pra lá, eu sempre gostei de tocar, era baterista de banda de forró, de banda de pagode, cantava também. E aí marquei uma vez, não deu pra ir, e aí marquei outra vez, deu pra ir. Chegando lá, tive uma experiência tremenda com Deus, mas não me converti ainda, né? E eu costumo dizer que Deus, ele chama os improváveis, a Bíblia. Aquele que a gente não dá nada, é aquele que Deus bota o dedo e diz, eu vi graça em você. Eu sei disso. Porque eu, assim como você, como muitos aqui, a gente é o improvável de Deus. E lá eu fui conhecendo um pouco das Escrituras, me converti, né? Passamos a nos conhecer. E aí eu pedi a minha esposa em namoro na época, após estar convertido na igreja, tinha uma experiência com Deus tremenda, comecei a caminhar no evangelho. Confesso que foi luta no início, sim, porque como o apóstolo Paulo vai dizer, né, a gente sai de uma forma, né, de um sistema, e a gente agora passa a trilhar o caminho da palavra. É difícil, sim, mas a gente vai vivendo dia após dia, matando ursos, leões e gigantes. E para a glória de Deus, eu estou nessa caminhada há quase 20 anos aí, pastoreando há quase 13 anos também, mas não vim de um lar evangélico. Certo. Deixar logo aqui também meu abraço para toda a família. Amém. Igreja Batista Tempo de Cantar. Deixar um abraço para a pastora também, né, que Deus abençoe. E, assim, foi um privilégio estar ali, naquele Amém. Lugar. Tem uns encontros também que você faz, né, nas sextas-feiras. Sextas-feiras com os varões. Meu irmão, aquele dia foi uma bênção, né? Aquele lugar tem uma atmosfera diferente. Ali é um ambiente de glória. Tem um ambiente, tem uma atmosfera, uma energia diferente ali, pastor. Verdade. Mas me conta, pastor, antes da sua conversão, né? Você falou ali que tinha um pouco que passava ali um pouco pela Umbanda, tinha um pouco do catolicismo também, né? Sim, na verdade eu não me envolvi propriamente com Umbanda, né? A família do meu finado pai, mas se envolvia com Umbanda. A família em si. Família. A gente ia, assim, pegando um pouco, né? Mas a gente ia mais para a igreja católica, mas não é aquele católico praticante, né? Sim, aquele católico que vai de vez em quando. E aí eu fui crescendo na minha adolescência, né? Me envolvendo com coisas assim que também não eram, né, bebidas, drogas, prostituição. A sedução ali da juventude, né? E aí fui também despertando para o lado musical, comecei a ser convidado para cantar em bandas de pagode, né? E aí sempre desenvolvendo. Depois comecei a aprender instrumento como o instrumento da bateria, e aí comecei a migrar para tocar em bandas de forró. E aí eu fui nesse nível, né? Mas foi quando eu tive um encontro com Deus, Jesus me pegou, e eu lembro que depois de convertido 6, 7 anos, o Senhor disse para mim, disse para minha esposa dirigia um culto no lar, minha esposa dirigia um culto na casa que a gente morava, e minha irmã teve um acidente gravíssimo, com queimaduras de 2º e 3º grau, quase morre, e a minha sobrinha também, a Lara Beatriz, de menos de um ano, também teve queimaduras de 1º e 2º grau, né, na beira do fogão, o gás explodiu e quase toca fogo e tudo, morre todo mundo. E eu trabalhava nessa época como operador logístico numa empresa, e eu também estava me dirigindo para uma empresa parceira da Braskem, já ia ser promovido da Braskem, e eu trilhava meu caminho todo no âmbito empresarial, já convertido. Tocava bateria na igreja, meu falava sempre, só vou ser levita, se uma igreja precisar da minha ajuda, eu vou lá, semeio, ajudo, mas eu não quero me envolver nada com essa questão. Minha esposa sempre teve esse ímpeto de pregar, de ser uma grande evangelista ganhadora de almas. E aí a gente começou a fazer o culto
né, na cozinha da casa da minha mãe, para que Deus operasse com cura na vida da minha irmã e da minha sobrinha. Só que daí muitas vidas começaram a chegar, Habib. Muitas vidas começaram a chegar, pessoas do candomblé começaram a se converter, pessoas do tráfico começaram a se converter. Eu lembro que a gente convidou o bispo Idson Tavares, que é da igreja Arvoredo, para ir lá em um dos cultos. E ele, quando pisou o pé lá, ele disse: olha, diretamente para minha esposa, manda dizer para o seu marido que ele será um pastor de grandes multidões. Quando esse recado chegou até mim, eu falei: esse pastor tá na carne, né? Não foi Deus que falou nada, foi a carne dele. Querendo correr, ele se emocionou. E aí, nisso, relutando. E aí a gente, depois de ter 40, 50 pessoas, a gente não sabia o que fazer com essas pessoas. A gente pediu ajuda a um pastor para guiar um trabalho no ponto de pregação. E o pastor disse: olha, vocês têm um chamado pastoral, eu não posso tocar nisso. Diga ao seu esposo que ele tem um chamado pastoral. Eu falei: não, diga ao pastor que eu pago aluguel, pago transporte, o que ele precisar, estaremos aí. E eu relutei durante 2 anos contra isso. Foi quando eu, para ser promovido para a Braskem, o diretor da Braskem, não vou citar o nome aqui, sim. Me chamou dentro da sua sala, e isso é só para quem crê. Ele me chamou dentro da sala dele e ele disse: Edilmar, vem aqui para minha sala. Eu peguei minha pasta, crendo abafando, meu celular, ajeitei a gola da camisa, minha promoção chega hoje. Já tinha conversado com ele, é hoje que chega a minha promoção. E Deus já vinha falando o tempo todo que eu tinha um chamado pastoral, e eu não. E quando eu sentei na sala desse homem, eu disse o nome dele, eu falei bem empolgado, bem alegre, pode falar. Ele: Edilmar, olha, eu não creio nessas coisas de Deus, eu não creio nessas coisas do mundo espiritual. Mas hoje eu fui tomar banho, e quando eu liguei o chuveiro, eu ouvi uma voz dizendo: demita Edilmar, porque ele tem um grande chamado e não é aqui. E eu olhei para o rosto dele, a lágrima começou a cair do olho. Ele: Edilmar, eu faço o quê? Eu falei: você não precisa fazer mais nada. O que eu não quis aceitar, Deus falou através da sua vida, para eu ouvir e entender o que Deus tem comigo. Depois daquele dia eu peguei a pasta, desci, e eu tô até hoje dentro da chamada que Deus me colocou. É forte, viu? Você que está nos assistindo aí, você já viu como é que vai ser isso aqui hoje, né? Já viu aí como é que vai ser. O negócio aqui é forte, tremendo. É forte. Que testemunho. Pai. Testemunho. Até porque a chamada de Deus, ela começa em alguns níveis. Primeiro, Deus não chama capacitados. Deus pega os incapacitados e Ele mesmo capacita. E quando Deus chama, Deus não chama geralmente uma pessoa com todos os recursos necessários. Primeiro, a chamada começa para uma pessoa improvável, sem os recursos necessários, mas que Deus olha, vê e diz: eu vi graça em você. Quando Deus fala com Noé em Gênesis capítulo 6, verso 8, a Bíblia diz que Noé era agricultor. Deus chama Noé para construir arca. Quem constrói barca é um arquiteto, é um engenheiro. Como é que Deus pega um agricultor para construir uma arca? E Deus diz: faz e entende o projeto que eu te dei, porque eu vi graça em você. Então a chamada não está na minha capacidade. A chamada está em obedecer aquilo que Deus quer. Você sabia que no hebraico, a mesma palavra, a palavra chamar no hebraico, significa ouvir e obedecer? A palavra chamar no hebraico é a mesma palavra que é usada para ouvir e obedecer. Por quê? Porque Deus, quando fala, Ele já sabe que você vai obedecer. Então Ele não precisa criar 2 palavras para um propósito só que Ele tem na sua vida. É forte, é forte. Já vou dizer a você também, aproveita, pega o papel, pega o caderninho, uma caneta e vai anotando, meu irmão, porque é muito conteúdo que a gente vai ter hoje aqui, viu? É forte, viu? É forte. Você trazendo o seu testemunho, pastor, e aí, claro que a gente vai vindo aqui, né, as lembranças de alguma coisa que a gente já vivenciou também com Deus, né? E assim, essa experiência, claro que não foi dessa forma, mas já tive algumas experiências assim, né? A gente conversando antes da gente começar aqui, e a gente fica buscando entender, e depois eu passei a entender que a gente não precisa entender, a gente só tem que deixar acontecer, né, e sentir, porque hoje eu entendo que sentir é melhor do que saber. Verdade. Não é verdade? Sentir é melhor do que saber. Muitas vezes a gente fica querendo buscar como é, como não é. Sinta, meu amigo. Sinta, e as pessoas ficam assim: como é que eu sei quando é Deus que está falando comigo? Eu digo: fecha o olho, sinta no seu coração. Se você sentir paz, Deus está no negócio. Eu aprendi uma máxima no campo teológico que diz:
não dá pra gente estudar Deus. O salmista vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. Para você saber que um bolo é bom, você tem que provar. Para você saber que uma comida é boa, por mais que a aparência, por mais que o Photoshop lhe dê todos os detalhes de imagens, você não vai saber a qualidade. É verdade. Então, como você bem falou, sentir é muito mais forte do que saber. Isso é um compêndio bíblico. Provar e vede que o Senhor é bom. Pegando um pouco desse gancho do testemunho, vou trazer aqui para ele. Gabriel e GG. Eu vou chamar de GG porque GG. Já estou acostumado, meu irmão. Esse negócio, Gabriel para mim fica até estranho. GG. É como se fosse a mãe dando bronca, tá dando bronca. Se chegar uma correspondência lá em casa, o pessoal perguntar quem é Gabriel aqui, ninguém sabe. Agora falar GG, tanto que já tá lá na referência, casa de GG. Senão ninguém acha. Já sabe. GG, conta um pouco pra gente, né, da sua trajetória e como foi a sua experiência com o Espírito Santo, como foi o seu primeiro contato e, assim, o que de fato tocou para a sua conversão. Eu, desde os 15 anos de idade, né, cantava funk, era MC GG. Na verdade, eu era fotógrafo de uma banda de funk, e aí faltou um MC no ensaio, aí eu vai GG lá, porque já sabia, já ficava improvisando, só que ficavam procurando um apelido para mim. Eu sempre fui gordinho, aí do nada meu primo me olhou a etiqueta da minha camisa, viu GG, e aí que veio esse apelido, MC GG. E aí passei pelo funk, depois fui pro pagode, aí comecei a compor, tem algumas músicas que estouraram muito em várias bandas de pagode, só que teve um momento da minha vida que a música não estava sendo mais um trabalho, se tornou uma diversão. E aí eu me deixei levar por amizades erradas, festas, drogas, e aí eu não fui focando tanto no profissional. E a parte quando eu me converti foi porque eu terminei uma participação, já não estava me sentindo mais legal no meio, acho que era o Espírito Santo já mexendo comigo, e eu já estava pensativo, querendo mudar. E aí, como o pastor falou, do diretor da empresa que ele trabalhou, chamou ele para mim, Deus também agiu no meu trabalho. Eu era motorista da saúde, da prefeitura. Do nada chegou uma promoção para mim para ir para a SPMJ, que é a secretaria que eu trabalho hoje, e eu fiquei trabalhando na secretaria, lá na central mesmo da secretaria, e aí do nada minha chefe me liga, Gabriel, você a partir de amanhã vai para o conselho tutelar. E eu cheguei em casa triste, falei com minha mãe, por que eu vou para o conselho tutelar e tal, será que eu fiz alguma coisa de errada? Minha mãe, não, vai lá, deixa Deus conduzir. Quando eu chego lá, para minha surpresa, as 5 conselheiras que estavam trabalhando, tudo evangélico, para mim me arrepio toda. Tudo. E aí, demorou um mês eu no conselho tutelar. Já estava buscando, querendo mudar. E aí demorou um mês trabalhando no conselho tutelar, todo dia ouvindo louvor. De manhã, de tarde, louvor no carro. Até um dia que eu saí para curtir, passei o dia todo curtindo, a noite toda. Cheguei sábado em casa de tarde, eu disse, meu Deus, isso aqui não é mais pra mim não. E aí, pela primeira vez, eu botei o joelho no chão pra orar. E clamei. Passei minutos e minutos orando. E naquela oração ali eu já senti uma paz. Já senti a mudança chegando em minha vida. E, graças a Deus, eu não saí mais desse caminho. Glória. E como foi, GG? Esse encontro com o pastor Ed, com a Igreja Batista Tempo de Cantar, como foi isso? Como foi que você conheceu essa obra? Eu fiz essa oração, que eu falei há pouco, dia 5 de outubro de 2024, né? E aí dia 6 de outubro era uma eleição. Eu fui até, já segui a igreja no Instagram, que eu via, trabalhava lá próximo, passava na frente, achei bonita a faixa. E na frente da igreja tem uma frase que chama muita atenção, proibida a entrada de pessoas perfeitas. E essa frase me chamou bastante atenção. E aí eu ia nesse domingo. Quando eu fui abrir o Instagram, eu vi que era eleição, não ia ter culto. Aí eu disse, vou esperar mais um pouquinho, iniciei um jejum e oração. E fiquei orando, pedindo a Deus. Aí Deus me confirmou para eu chegar lá na igreja. Eu fui para a igreja. Quando cheguei na igreja, foi uma terça-feira, culto de doutrina. Que bênção! O pastor perguntou, não conhecia ninguém, o pastor perguntou, quem é novo convertido, levanta a mão. Levantei, ele não me enxergou direito, não sei. Ele vai pra aula de batismo, eu subi pra aula de batismo sem ter aceitado Jesus dentro da igreja. Glória a Deus.
E aí iniciei minha aula de batismo, aí conversei com o presbítero Adailton, né, que tem aula de batismo, que é um excelente professor, o homem de Deus, Bíblia. Aprendi muita coisa, foi surreal a experiência na aula. E depois que ele me apresentou ao pastor, desde que me apresentou ao pastor, acho que o pastor já viu o chamado em mim, e aí me abraçou grandemente, graças a Deus. E o interessante é que a igreja era no Palmiúdo, e eu não passava pela frente, mas nunca entrei. E aí também teve essa recepção que a galera me abraçou bastante lá, porque todo mundo no mesmo bairro já me conhecia, e foi a graça de Deus na minha vida. Só bênção. E você vê como são as coisas. Eu tive um negócio ali muito próximo, não sei se ele chegou a te falar, da igreja. Ali funcionava outra igreja antes, onde é hoje? Agora no Pernambuco? Sim. Tinha outra igreja ali, não? Eu acho que tinha uma antes, naquele espaço. Eu não, assim, você vê como são as coisas, né? E hoje eu tô indo lá na igreja, né? Fui convidado por GG, e eu fiquei pensando nisso. Eu falei, caramba, eu tava aqui pertinho. Mas ali mais próximo? Um pouquinho na frente, ali logo na sinaleira, eu tive um negócio ali. E sempre passava ali, todo dia, né? E vinha. E nunca tinha observado, sabia que tem algumas igrejas ali, naquela rua ali. Mas enfim, nunca tinha tido a oportunidade de estar lá. E aí, de repente, agora, né, fui lá conhecer a obra, que é uma obra fantástica. E realmente, a atmosfera ali é diferente. E, Habib, sabe uma coisa que é impressionante? Eu ficava pedindo a Deus, meu Deus, me bote para congregar numa igreja que eu me identifique, que eu sou todo pra frente, avivado. Sim. E ele me botou no lugar certinho. Chega, me arrepio todo. Porque ele me botou no lugar certinho, um negócio avivado, presença de tocha. A tocha. Então, nome certo. É um lugar certo. Eu acho que eu estaria feliz sim na presença do Senhor Jesus, mas sou muito feliz também congregando lá na Batista Tempo de Cantar. Amém. E assim, como eu falei, tive lá e o negócio é diferente. O negócio é diferente. Pastor, vamos tocar aqui um pouco em alguns assuntos, né? Que assim, é meio polêmico, mas é necessário a gente falar, né? Até para quem está nos assistindo também, abrir um pouco mais a mente, entender um pouco mais. Hoje muito se fala aí nessa teologia da prosperidade, né? Sim. E eu vejo assim, muito pregador com uma mensagem mais motivacional do que Bíblia, né? Eu percebo que muitos estão querendo falar de Cristo sem ter Cristo. Sim, perfeito. O que é que o senhor pode falar um pouco pra gente, né? Como o senhor já está aí 20 anos? Mais ou menos isso. No Evangelho, sim, pastoreando 14 anos, 13, 14 anos. É uma estrada. Uma estrada. E eu vou lhe dizer, lidar com gente não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Eu sei que não é fácil, viu? Mas enfim, pastor, me fala aí, o que você pode trazer pra gente, né? Olha, a prosperidade, de fato, é algo bíblico. Sim, né? Sim. Deus, quando quer abençoar o seu povo, quando Ele quer exaltar o seu povo, Deus é um Deus dono do ouro e da prata, sem dúvida. Agora, o que a gente não pode tirar do centro da Bíblia é Cristo, é a conversão, é a metanoia, é a transformação. Né? Quando o salmista vai escrever bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. A verdadeira prosperidade é carregar no seu interior essa paz, essa certeza da salvação. Como o próprio Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O salmista também diz, eu fui moço e hoje sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. Em momento de escassez, em momento de crise, Deus é um Deus de provisão. Um dos nomes dele no hebraico é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Agora, o que a gente não pode colocar e encaixotar é colocar a prosperidade, a materialidade à frente do nosso Deus. Né? Então hoje as pessoas pregam muito uma mensagem de autoajuda e esquece que a nossa ajuda vem do alto, não de um homem para o outro. Né? É uma mensagem muito antropocêntrica. O homem no centro, você vai, você tem, você você pode. Mas a gente só pode alguma coisa pela graça de Deus. Né? O próprio Jesus, de frente para Pilatos, disse: o homem não recebe nada na terra se do céu não for dado.
Isso é interessante, porque Pilatos nem crente era. Então o próprio Jesus está dizendo, Pilatos, essa autoridade que você tem, quem concedeu foi Deus. A Bíblia diz que Deus usou Ciro para corrigir, né, o povo de Jerusalém. A Bíblia chega a dizer que Ciro é ungido de Deus, um escolhido de Deus para corrigir Jerusalém. A Bíblia chama Nabucodonosor de servo. O cara não era nem crente. Então Deus usa instrumentos, né, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, para corrigir. Né? Então, a prosperidade é algo bíblico. O que hoje a gente está se colocando é que as pessoas querem se converter pelo materialismo. E se Deus fizer? E se Deus não quiser? Deus não é nosso empregado que a gente tem que botar Deus na parede, faça. Não. Deus, ele é Senhor. Nós somos o vaso e ele é o oleiro. Agora sim, eu creio que quando Deus quer abençoar, e toda a bênção de Deus, ela tem um propósito. Sim. Deus não vai abençoar alguém para alguém botar numa rede e dizer oxente pai, oxente manhã. Não, tudo é um propósito. Deus colocou isso aqui na sua mão, você tem gerado, tem abençoado vidas, sido trampolins para outras empresas, né? Trazido aqui o evangelho também para ser apregoado, tem outros temas que você traz. Então, toda a bênção que Deus dá é sempre uma plataforma para outras pessoas também crescerem. E fui você falando isso, né? Para você ver como são as coisas. E fui muito criticado também. Sim. Quando eu comecei esse projeto aqui. Pessoas muito próximas falavam, por que você está trazendo pessoas para propagar a mensagem delas? Tem que propagar a sua. Sim. É você que tem que se vender. Mas quando a gente entende o propósito não é sobre a gente. Perfeito. É sobre pessoas. Então, claro que eu preciso trazer pessoas aqui que conecte com as pessoas que estão nos assistindo. Claro. Né? Que elas possam receber isso. Claro. Né? Então, assim, muitas pessoas elas ficam achando que é só sobre a gente. E não é. Né? É sobre o próximo. Sobre o próximo. As interações. E assim, quando a gente fala, né, sobre a prosperidade que está na Bíblia, sim, ela está ali mesmo. E o que Deus quer para todos é isso mesmo. Sim. Né? Sim. E que a gente possa entender que quando a gente prospera, não é só nós. O que é que eu vou contribuir agora para o reino? Perfeito. Né? Porque não é divisão, é multiplicação. Né? Como é que eu vou usar esse benefício que chegou na minha vida para abençoar outras vidas, né? Para fazer isso se propagar. E também eu vejo muito hoje em dia, pastor, as pessoas se apegando somente a pessoas. Né? Tipo, a gente sabe que tem pessoas aí que, tipo, se não ouvir uma live de manhã, meu amigo, o dia não é o mesmo. Se não ouvir meio-dia, o dia não é o mesmo. Na verdade, estamos trazendo... Não estou aqui para que fique claro, a gente não está criticando a obra de ninguém. Não. Eu acho que é uma obra que tem frutos, ajuda muitas pessoas, mas o que a gente está se falando é sobre o fanatismo. Perfeito. Né? Perfeito. É sobre você adorar o homem. Perfeito. Né? É sobre você ter aquela relação de tipo, é o homem ou é Jesus? Isso. É o homem ou é Cristo? E às vezes a Bíblia, nós evangélicos criticamos tanto os católicos, sim, mas muitos de nós evangélicos está colocando homens em um patamar que Deus não mandou para estar. Homens são apenas instrumentos que Deus usa para a glória dele. E os próprios homens que carregam essa mensagem, que carregam essa liderança, deveriam deixar bem claro isso para essas pessoas. Sim. Né? O próprio Jesus vai dizer, ai de vós que ensinam e que admoestam, para que a gente não venha errar e não venha fazer esses pequeninos tropeçar. Então hoje as pessoas colocam muito o quem vai estar, quem vai vir, quem é que vai pregar, quem é que vai cantar, quem é que vai palestrar. Hoje o status humano, como eu falei, o antropocentrismo tem entrado terrivelmente nas igrejas, sabe? E isso é algo que a gente tem que acabar com esse altar humano, esse altar do homem. E entender que Deus usa quem quer, da maneira que quer, na hora que quer. E lembrem-se, Deus é o Deus que chama os improváveis. É verdade. E assim, quando Deus chamou Elias, Deus poderia chamar qualquer um. Uhum. O texto vai dizer assim, ó, e José foi vendido para a caravana ismaelita, mas Deus era com ele. Depois ele foi para a casa de Potifar, e o texto em Gênesis diz, mas Deus era com ele. O interessante é que não é sobre José, é que Deus estava com ele. Mas se Deus não está, José ia ser qualquer um outro. Exatamente. Se Deus não chama Elias, a Bíblia diz, e veio um homem de Tisbe. Onde é que está Tisbe? Ninguém sabe. Ninguém sabe.
Mas Deus chamou e disse, eu serei contigo. O próprio Senhor Jesus, quando os discípulos chegam para outro discípulo e diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, não é sobre o lugar, é sobre quem chamou. Sim. Então hoje as pessoas têm que entender que não é sobre o homem, como você muito bem colocou, mas é sobre o Deus que move os céus e terra. Então, Deus não fica refém de figuras humanas. Deus é Deus. Exato. E não há outro igual a ele. E você tocou num ponto, né? Quando ele chama ali Elias, ele não espera primeiro acontecer para lhe dar provisão. Perfeito. Ele provê antes. Né? Porque quando ele manda Elias ir para o Ribeiro de Querite, ele fala o quê? Vai, porque os corvos, né, que vai levar-lhe o alimento, ou seja, já estava decretado, já ia acontecer. Né? É porque antes a gente quer esperar o recurso para começar, mas se você já tem uma palavra, uma direção, isso já basta. Então, isso é muito importante, essa palavra, quando você traz, porque as pessoas que estão em casa, e hoje, no tempo que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão vivendo num tempo muito do imediatismo. Né? Começa a fazer hoje, que é o resultado hoje. Perfeito. Eu falo, gente, se a gente parar para ver o natural, a natureza, quando você pega uma semente e você planta, não tem como você plantar e colher hoje. Primeiro a raiz vai crescer para onde? Para baixo. E a gente não vê o processo. Verdade. Depois ela cresce para cima. Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela não é só na hora que a gente precisa. Ela não é só na hora que você quer. Porque às vezes você quer, mas Deus não quer, você não está preparado. Primeiro ele precisa te preparar. Ele precisa preparar o solo, o terreno. Perfeito. Né, para que você possa receber. Mas na ânsia das pessoas, não, porque eu tenho que receber, eu quero. E é muito no eu. Né? Sim. É muito no eu, as pessoas estão tratando muito isso no eu. E o que essa geração precisa hoje, a gente que é de uma geração um pouco mais antiga, 1980, 85, por aí, essa geração que está vindo hoje, ela precisa aprender a suportar pressão. Sim. Essa geração de hoje não foi ensinada a suportar pressão, porque no momento de maiores pressões é que revela as nossas maiores convicções. Marinheiro bom não é formado em mar calmo. Marinheiro bom é formado em mar tempestuoso. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 8, a partir do verso de número 8, em tudo ficamos perplexos, abatidos sim, destruídos jamais. A gente fica perplexo, pressionados, a gente acorda hoje, tem que matar um leão, amanhã tem que matar um urso, depois de amanhã tem que matar um gigante. E tem dia que a gente não vai ver nenhuma andorinha, tem dia que Deus vai trancar o céu e não vai mandar maná, vai segurar e vai dizer, eu quero ver se você está me servindo pelas coisas ou porque eu sou. Exato. E a Bíblia diz que Deus prova o coração do justo para saber onde está esse coração. Exato. E é por isso o problema de muitas pessoas hoje, que quando elas não veem acontecer no seu tempo, na sua maneira, do jeito que ela quis, elas acham, esse evangelho para mim não serve, porque ela quer viver um evangelho de conto de fadas. E o evangelho não é isso. O evangelho primeiro é raiz. Muita gente só quer receber. Exatamente. Só quer receber. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 92, verso 15. O justo crescerá como o cedro do Líbano e florescerá como a palmeira. O cedro do Líbano, nos 3 primeiros anos, ele não cresce para cima. Ele fica 3 anos crescendo para baixo. Você imagine quem olha passando um ano e diz, cadê? 2 anos, cadê? 3 anos, cadê? Depois de 3 anos e meio, as raízes do cedro do Líbano abraçam a rocha. E é depois de 3 anos e meio que ele começa a florescer. Aí alguém vê o seu sucesso, alguém vê a sua medalha, alguém vê o seu propósito hoje, mas não sabe o processo que você enfrentou. Eu digo assim, numa coisa mais simplificada, todo mundo acha bonito e gostoso o bolo pronto, pastor. Mas ninguém sabe o pau que você deu para bater a massa. Aí na hora que vê o bolo pronto, aí deu sorte. A famosa sorte. O pastor Ed tem uma congregação hoje de 500 membros, de 800, de 1000. O pastor Ed deu sorte. Varão, deu sorte. Pergunta a ele como foi lá atrás. E sendo que há tempo de cantar tem 1 ano, e ele já tem 13 anos pastorando. Pois então, o que ele já passou. Eu digo assim, quando vem para cá com esse negócio de sorte, eu digo assim,
sabe o que é? Acho que foi sorte mesmo, mas você sabe o que é que eu entendo da sorte? A sorte só acompanha os competentes, meu amigo. Competentes. É isso mesmo. Então, assim, não é sorte, é competência. É competência. E os determinados, tem que ser determinado. Sim. Quando Deus se apresenta para Jacó, eu vou de Bíblia. Quando Deus se apresenta para Jacó, Deus não mostra para Jacó um elevador nem uma escada rolante. Deus mostra para Jacó o quê? Uma escada. Uma escada. Para que você vai crescer subindo degrau por degrau. Porque se você chegar de paraquedas, você não vai valorizar o processo e alguém vai dizer, tá aqui porque foi assim. E não adianta, se chegar lá, não vai dar valor. Perfeito. Ganha e perde. Você matou, na mesma velocidade que foi, já volta. É o ministério de estrela cadente. E é por isso que dentro do evangelho a gente vê muitas pessoas dizendo assim, rodo, caio no mesmo lugar. E é aquilo que eu falei naquele dia. Tá olhando pro terreno do vizinho por quê, Vaso? Olha pro seu, meu irmão. Faz o seu. Foca no seu. Como é que você vai querer crescer se você tá distraído? E a gente sabe que tudo que ele quer é o quê? A distração. As pessoas se perdem muito. Por exemplo, determinado irmão faz tal coisa e tá com a vida dele, e aí a pessoa acha que fazendo o mesmo vai chegar a alcançar. Não, mas se você fazer o seu, não precisa olhar pro terreno do vizinho. Ah, porque irmão peca, eu vou pecar também. Mas não, Deus tem uma relação com cada pessoa. Sim. Cada pessoa tem sua. E dentro daquilo que a gente começou aqui, é por isso que muitas pessoas se apegam a certas ministrações motivacionais. Sim. Né? E acha que, não, eu tenho que ver essa live de manhã, eu tenho que ver essa live à tarde, porque se eu ver aqui, meu dia está abençoado. Amém. Amém. Né? Amém. Mas será que é só isso? E aí agora eu vou tocar num outro ponto que, inclusive, já tive discussões com alguns amigos, discussão assim, debates, né? Porque hoje eu não discuto com ninguém. Eu acho que assim, é muito enriquecedor isso aqui. Sim. Né? A gente pode divergir de alguma coisa, você tem seu entendimento, eu tenho o meu em alguma coisa, e eu também depois, se eu não concordar, eu vou buscar uma linha, né, para entender um pouco daquilo que você trouxe, porque não existe uma máxima absoluta, né? Uma verdade absoluta que é aquilo o tempo todo. Não, só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, né? Mas eu falo quando tratando da gente. E aí eu vejo muitas pessoas falando assim, mas o evangelho é amor. Deus é amor o tempo todo. Deus não mata ninguém. Deus não deixa uma criancinha ficar doente e morrer. Eu digo, essa não é a vontade dele. Não, a vontade dele. Não é a vontade dele. Mas e a vontade das pessoas que fazem as coisas erradas, as escolhas erradas? Quando você fala, né, sobre a transformação. E eu entendo que existe a mudança, a melhora e a transformação. Né? A transformação, quando é transformado, você não volta mais. Entende? Quando a criança nasce, ela não tem como voltar mais para o útero da mãe. Já foi, ela saiu, ela deixou de ser um feto e agora ela se transformou, né, num ser humano. Então, ou seja, existiu uma transformação, não volta mais. Então, eu vejo as pessoas se apegando muito a isso, achando que Deus é só amor. Eu digo, lê a palavra, amigão. Ele é amor, mas ele também é justiça. Já vivenciei, já estive presente de pessoas que, eu faço ação social. Beleza, mas aí traía a esposa, o cara fazia um monte de coisa, mas aí eu faço ação social que é como se fosse uma oferta que eu estou fazendo e meu pecado vai ser perdoado. Ou então, quando... né, meu cheque de perdão, né? Aí eu vejo às vezes as pessoas postando domingo da bênção, domingo da graça, semana abençoada. E aí? Eu digo, então, vamos para a conta, vamos para a matemática, né? Quer dizer que você vai 2 horinhas da semana na igreja e quer compensar todos os dias da sua semana por 2 horinhas. Quer dizer, essa conta não está errada não, Vaso? Né? Como é isso, pastor? Na verdade, se Lutero tivesse vivo hoje, ele ia pedir para ter outra reforma, né? Protestante. Na verdade, o pessoal não quer compreender as escrituras, não quer ler a Bíblia. A responsabilidade. Então, toda chamada acompanha a responsabilidade, mas além da responsabilidade, o evangelho é renúncia. Habib, você sabe de onde Deus te tirou. Demais. Você sabe o quanto você tem que renunciar todos os dias, o quanto o nosso velho eu, a nossa velha criatura grita. Né? Teve um teólogo muito importante que disse assim, eu pensei que o velho homem morreu no dia do batismo, mas eu descobri que o tal sabia nadar.
Então, o nosso velho homem, ele está ali adormecido. Sim. É o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, a luta da carne contra o espírito. Só que hoje as pessoas, elas querem que o evangelho se adeque a elas. Não elas se adequam ao evangelho. Se isso aqui, se essa palavra for apertada demais, esse negócio que o Rabi falou sobre renunciar, aí eu vou procurar algo meio light, porque Deus me ama. Só que essas pessoas não compreendem que o amor de Deus é justo. O amor de Deus produz justiça. E precisa do confronto. Confronto. Porque justiça e equidade são a base do seu trono. Está escrito. Justiça e equidade são a base do seu trono. A essência de Deus é amor. Mas o resultado desse amor é aplicado com justiça. Sim, Deus é justo. Deus é justo, é o tempo todo. Então as pessoas que não querem também conhecer Jesus hoje como Salvador, vai o conhecer como juiz. Então as pessoas precisam entender que Deus é amor, mas a justiça da palavra está ali. Nós temos que renunciar. Há uma renúncia para a gente trilhar. Eu sei, o inimigo sabe onde é seu ponto fraco. A gente tem que renunciar. O apóstolo Paulo clamou várias vezes: Senhor, tira esse espinho da carne. Jesus olhou para ele e disse: a minha graça te basta. GG sabe onde grita. Ponto fraco sabe onde grita. Mas ele vai ter que renunciar. Vai ter que viver, superar dia após dia. Você sabe de onde Deus lhe tirou, o processo que foi, a luta que foi, para ser esse homem transformado, regenerado que é hoje. Mas é uma luta diária. Diária, dia após dia. Sabe, buscando entendimento da palavra. Esse bate-papo bíblico aqui não é apenas para produzir um conteúdo para a internet, é para uma edificação nossa e para as pessoas que estão ouvindo também, seja ela cristão, seja ela crente também ou não, porque todo ser humano ele tem um vazio dentro dele que só é preenchido quando o campo espiritual, através da palavra, chega lá. Exato. Então, às vezes tem uma pessoa aqui que não é um cristão praticante ainda, mas ela tem um temor. E hoje em dia tem ímpio que está com obra de justo. Sim. Tem pessoas hoje que ainda não aceitaram a Jesus, mas essas pessoas estão carregando ali o temor e elas precisam hoje, o quanto antes, confessar ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas o evangelho que estão pregando hoje é o evangelho apenas da facilidade e esquecem da renúncia. Verdade. Não é o evangelho da igreja primitiva, dos apóstolos. Existe uma renúncia para a gente trilhar. Existe. E eu costumo sempre dizer lá na igreja que ser crente é luta, mas na Bahia é barril dobrado. Né, meu? Aqui na Bahia, luta, barril dobrado. Porque ele falou isso aí, eu me lembrei que eu fui tomar um banho de praia outro dia na Boa Viagem, e aí eu fiquei numa barraca e o som atrás de mim, e tocando toda hora pagodão. Eu saí, fiquei 1h30 dentro da água para não ficar escutando aquele som até o pessoal ir embora. Quando o pessoal foi embora, eu levantei, eu tive que renunciar, porque eu sabia que ali mexe comigo, porque eu vim do pagode, então a gente tem que ficar vigiando o tempo todo. E a batida. A batida. Começa no pé. Se a gente falando aqui, só pra gente também não perder o assunto aqui, mas sobre a música, eu fiz um estudo uma vez, e não é só a letra, é sobre a batida. A batida, né? Tem uma droga hoje que é sonora. Não sei se vocês já viram. Tem sonora. Você coloca o fone e ela lhe dá a mesma sensação do efeito da cocaína. Atinge ali a dopamina e traz. Exato, ela lhe dá a mesma sensação da cocaína. Tanto que tem algumas pessoas que estão ficando esquizofrênicas por conta disso. Então, assim, a onda sonora, a frequência sonora, ela tem poder, pô. Você vê que a gente tem algo que tem a frequência sonora com o nosso coração. Verdade. Se a gente tá nervoso, tum, 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 o tempo todo. Se a gente tá mais tranquilo, a batida é diferente. Então, ou seja, tem um mistério aí, né? Sim. E depois a gente pode até, pastor, fazer um podcast falando sobre isso, porque tem assunto pra gente falar. Tem muito assunto pra gente falar. A música tem um poder de mudar alguns ambientes, né? Sim. Ela tem o estado. Ela muda o estado, né? Né? O próprio a Bíblia diz que Saul, quando estava ali atribulado com espíritos malignos, ele chamava Davi para tocar harpa e a atmosfera, os espíritos saíam ali, o ambiente já melhorava. Então, se produz para o bem, o diabo também pode usar para o mal. Sim. Você vê nos 300. Perfeito. Eles fizeram em 300, rodeava a cidade. E quem estava ali dentro achou que, meu Deus, tem 50 mil homens aí fora.
E os 300 derrotou, acho que 52 mil, não é isso que a história fala pra gente? Foi, cento e pouco. Eles tinham 32 mil ficaram 300, Gideão e os 300. Exato. Isso. Mas o que eles derrotaram, a quantidade que eles derrotaram, acho que foi 50 e pouco. Foi uma quantidade muito grande. Então, ou seja, porque eles usaram as frequências, nas batidas. Né? Você vê até quando o profeta também ia profetizar, o profeta Eliseu diz assim, traz um tangedor e manda tocar. Olha o estímulo que a música traz. Sim. Né? Demais. Aí você vê o estímulo que a música usada de forma errada, as batidas de forma errada numa boate, em coisas mundanas. Você chega numa festa, você observa uma festa do mundo hoje. A pessoa tá ali bebendo naquele negócio de paredão. Quando acaba a música, parece que a pessoa, cadê o som? Cadê o som? Já quer ir embora. Então o som estimula. Estimula. E tem letras, tipo, há alguns anos atrás eu via, tinha uma música sertaneja que ela falava, é problema puxando problema. Eu falava, meu Deus, será que essa pessoa não está tendo noção do que ela está cantando? O que ela está cantando é problema puxando problema. Ela está cantando isso na vida dela. Aí amanhã tem um problema, depois tem outro. Ela não acordou ainda, na chave não virou. Para entender o que é que está acontecendo. Você está chamando, meu amigo. Está chamando. Porque o plano espiritual está acontecendo o tempo todo. O tempo todo ele acontece. E as pessoas não estão ligadas. Isso, você é o que você declara, né? Deus fala com a gente o tempo todo. Perfeito. Né? Perfeito. E a gente não pega a chave. Muitas vezes Deus lhe mostra de uma forma, lhe mostra de outra. E você, no seu próprio testemunho, né? Você vê que você traz ali, primeiro, Deus falando com você, mas aí Deus usa o outro cara para dizer, né? Sim. Então, assim, as pessoas precisam estar ligadas. Está atenta que o plano espiritual está acontecendo. Demais. O mundo querendo ou não, ele vai acontecer. O mundo espiritual é maior até do que o mundo natural. Perceba, Paulo diz, Deus de paz abençoe corpo, alma e espírito. Alma e espírito é algo intangível. Sim. Né? Alma e espírito. E a matéria é algo que eu consigo tocar. Sim. Logo, o mundo invisível é 2 vezes maior do que o mundo visível. Sim. Né? O mundo espiritual é tremendo. Ele acontece o tempo todo. Um dia desse a gente vai trazer sobre, a gente pode sobre fazer batalha espiritual aqui. Podemos fazer e trazer esse assunto também sobre as ondas, as frequências sonoras, isso, porque é muito bacana. Muito bacana. Perfeito. Eu vou trazer aqui os nossos patrocinadores para você que está nos assistindo. Bom, você que tem aí seu restaurante, você que tem seu empreendimento, temos aqui o Gelo Baiano. São gelos saborizados. Você pode botar ali com sua água de coco, fazer drinks não alcoólicos, né? Porque as pessoas ficam achando, só faz com álcool. Não, você faz seu drink também ali, refrescante, sem álcool. Então a gente tem ali o Gelo Baiano. Você que tem seu restaurante, você tem seu estabelecimento, você quer fazer seu aniversário, seu casamento, entra lá agora, @gelobaianooff, e aí você vai falar lá com os meninos vão estar lá, vai te atender, e aí você pode fazer seu pedido, enfim, vai chegar aí. Então você que tem restaurante, você que quer fazer seu aniversário, seu casamento, seu evento, não perca essa oportunidade, porque facilita bastante e o pessoal curte muito, viu? Muito. Esse de melancia mesmo, com um energéticozinho. É bom, saborizado. Né? É bom, com a Shreps também. Eu gosto da Shreps. A Shreps com de maçã verde. É top. E você que quer dar aquele grau, aquele tapa no visual, eu tive lá ontem, para ficar menos feio, né? Ficar mais simpático, receber o pastor aqui também. Então tem que ficar na benção, meu irmão. Olha o GG ali, ó. Le Monde Coifé. Fica ali no Cidade Jardim, leva a sua esposa, você vai ver o atendimento excelente, tem manicure, tem massagem, tem depilação, tem tudo. E um abraço para Álvaro Castro e Gabriel, disse que o homem é o mago das loiras, viu? É o mago das loiras, e eu tive lá ontem, pastor, e me pediram para eu entregar esse presente, viu? Falou para eu entregar para a pastora e para o pastor, um dia lá de rainha e de rei. Tem lá e Le Monde Coifé. Fica ali no Cidade Jardim. E para todos os que congregam na sua igreja, quem tiver vontade de ir lá, tem 15% de desconto. Mas só. Então já. Eu fui ontem lá e aí eu já conversei aí com o pessoal, e o pessoal já deixou o presente aqui. Fechou. É só o senhor falar o dia que quer ir lá, que eles vão reservar o horário, vai ter massagem, vai ter um tratamento diferenciado. Maravilha. Então é isso, para toda a congregação aí Batista, Tempo de Cantar, tem 15% lá. Agora tá chegando. Coisa boa.
Um abraço aí, Álvaro Castro e Gabriel. E não posso deixar de falar dele, no tempero. Tem um hambúrguer de cupim, meu amigo, que o negócio é diferenciado. Top! É diferenciado. No tempero, entra lá no @no tempero, você faz lá seu pedido. Tem aí pelo iFood, tem um link direto lá também do WhatsApp. Você vai ver que o negócio é diferenciado, meu amigo. Esse hambúrguer de cupim é uma delícia. Então não perca tempo não. Entra aí, @no tempero e faz seu pedido lá. E também tem aqui, deixa eu botar esse cartaz aqui maravilhoso. Olha lá, eita, agora é o casalzão aí, ó. Forte. É muito forte. Conferência Profética Efatá, ou seja, é o decreto, meu amigo. O decreto que você está buscando, tá lá, ó. Vai lá, você vai ver que os cultos é uma bênção, meu amigo. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, fica ali na rua Tomás Gonzaga, número 66, em Pernambués. Você vai ver que edificação você vai receber na sua vida. Pastor, o que é que você pode falar sobre essa conferência para quem está nos assistindo? Aprofunde um pouco mais aí, faça o convite também, pastor. Olha, a Conferência Profética Efatá, ela já tem 7 a 8 anos. E a gente tem visto testemunhos incríveis. Primeiro porque ela nasceu debaixo de oração. Né? E enquanto a conferência acontece às quartas-feiras, a igreja toda se move nos bastidores em oração. Sim. Pedidos de oração, a igreja está em intercessão, tem grupo de intercessão. E quando chega o momento do culto, é uma liberação, uma descarga de Deus, assim, que Deus libera sobre a vida do povo tremendamente. E eu sempre costumo dizer que o nome Efatá não é apenas o nome, mas é um decreto. Sim. Então, palavras nesse lugar aí se tornam decretos para tua casa, para tua família. E eu te espero nessa conferência que já começou agora na quarta passada. Foi quarta passada? Foi que data, meu Deus? Quarta passada foi dia 2 de abril agora. Começou e vai até junho. Todas as quartas, às 19 horas. A pastora Edilene Oliveira, minha esposa, está na direção juntamente comigo aí, toda a equipe de obreiros e intercessores. Tem lugar para você estacionar. Estacionou lá, tranquilo como você foi? Tem lugar lá para estacionar, tá bom? A equipe lá ajeita. É que nem coração de mãe. Casa vai estar cheia, mas a gente dá um jeito de sempre entrar mais um para sentar. Em pé você não vai ficar, meu amigo. E se ficar, é porque vai sair de lá numa tocha, meu irmão. Glória. Porque eu vou lhe dizer, eu estou lhe dizendo, vá lá que você vai conhecer o lugar, a atmosfera é diferente. Você já pisa, meu irmão. O corpo já começa a tremer, você já começa a sentir aquele negócio, meu irmão. É diferente, eu estou lhe dizendo. Teve um dia que eu fui, um domingo, né? Eu aí achei uma vaga na frente da igreja mesmo, no estacionamento da igreja. Eu peguei, estacionei o carro lá, o pastor já estava orando. Quando eu desci do carro, eu ouvi a oração. O Espírito Santo já me pegou, já entrei na igreja chorando. Meu amigo, o que foi? Eu digo, já tá forte, já botou o joelho no chão. O mistério me pegou na porta. É isso aí mesmo. É isso aí. Bom, como a gente estava tratando aqui de alguns assuntos, né, pastor, que é bem, assim, um pouco polêmico, mas eu acho que é muito importante a gente trazer. Como é que está hoje a família, pastor? Como é que você vê hoje as famílias congregando? Né? Principalmente assim, os pais, né, direcionando seus filhos. Sim. Hoje, com essa questão das telas, eu percebo muito isso, que às vezes os pais chegam cansados e aí chega em casa, estou cansado, esquece um pouco da responsabilidade e entrega a telazinha ali para a criança. E aí a criança mergulha ali, porque ali não é só uma tela, ali ela está no mundo. Ela está no mundo, ela vai viajar ali para todos os lugares. Como é que você está vendo isso hoje, pastor? Olha, a única instituição hoje, ainda que preza pelos valores morais, bíblicos, e que defendem isso, ainda é a igreja. Partindo desse pressuposto da tecnologia, ela tem sua importância, né, ela tem sua valia, mas os pais, eles têm que ser bem cuidadosos. Hoje a gente vê criança de 3, 4 anos já iniciando, passando períodos longos do dia, de 4, 5, 6 horas na frente, não é nem de um computador, mas de um celular, olhando sei lá, sabe o quê, né, visitando canais de YouTube, sei lá, sabe o quê. Então hoje a gente precisa, como pais, ter muito cuidado, porque o mundo nesse nível digital tá terrível. Eu vou lhe dizer, eu tenho uma regra lá em casa. Durante a semana é zero tela. Zero tela. Não pega em celular.
E no final de semana ainda tem ali a quantidade de tempo que eu libero. Perfeito. Não pega. E assim, hoje eles entendem, não sentem falta, mas no início eles vinham, meu pai, mas meu colega, meu amigo tem, o pai dele deixou. Eu digo, como é o nome do seu amigo? Ah, tá, João. Beleza, como é o nome do pai dele? Pronto, João, o pai dele, as regras dele, a casa dele, lá é uma coisa, meu amigo, aqui é outra. Perfeito. Entendeu? E assim, Tá aí sério. recentemente ele estava fazendo um jogo. Não, minto, eu tenho um joguinho aqui de estratégia que eu gosto, às vezes, né? Eu vou ali, faço uma estratégiazinha e tal, que é meio de guerra ali, não é jogo de tiro, não, é estratégia mesmo. Como se fosse um War, não sei se vocês lembram. Sim, War. E aí aí apareceu uma propaganda. E parecia um negócio muito inofensivo. Que estava fazendo a propaganda de outro jogo. Mas eu parei para olhar. E aí quando eu vi, meu amigo, o jogo, ele pedia para você, ele ia perguntando, tipo, 1 mais 1. Aí você colocava lá, 2. Ele ia tirar uma peça de roupa da bonequinha. Você escolhia ali, você tira o sapato. Cada acerto você tirava uma peça. Foi mesmo? Foi. E eu falei, rapaz, a gente precisa estar ligado. Não, você imagina isso chegando para uma criança. Pra criança. E aí, tipo, aí depois apareceu o bonequinho. Cada acerto que você ia fazendo ali daquela matemática, ele dava a opção de você ir tirando. Até você deixar o boneco totalmente nu. Eu falei, rapaz, você vê hoje nós como estamos, tá, você né? vê hoje como tá. Você vê países de primeiro mundo já se atentaram a essa questão dos celulares nas escolas. Sim. O Brasil está começando a implementar Agora, isso agora. Você vê a quão grande preocupação, e já tem estudos comprovando que crianças que ficam demasiadamente em telas o dia todo, porções conectivas do seu cérebro nem desenvolvem. Nem desenvolve. Né? O raciocínio lógico não desenvolvem completamente, né, de uma maneira muito boa. Então é motivo de se tomar muito cuidado mesmo hoje em dia. Os pais têm que ser bem taxativos sobre, como você bem falou, né? Antes as escolas queriam liberar há anos atrás para usar o tablet na escola, vai tirar os livros e vai ser só o tablet. Você vê que os governos estão recuando e voltando atrás. Porque isso está deixando. Teve um caso, um dia desse que passou, há uns meses atrás, que uma criança num pré-adolescente, partiu para cima da mãe, quase mata. Ela deu uma crise psicótica porque ela estava o dia todo jogando dentro do quarto, e quando a mãe foi tirar, esse pré-adolescente de 14 anos foi para cima da mãe e quase mata. Você imagine o dia todo. Casos que de fato aconteceu. De fato. Eu trabalho no Conselho Tutelar e lá a gente tem muita queixa de crianças, adolescentes que estão partindo para cima dos professores. Até os próprios pais estão partindo, brigando porque os professores estão proibindo o uso de celular. É um perigo. Hoje, assim, a facilidade de ver as coisas, de acessar, é bom por um lado, se souber usar com uma decência, facilita de um lado, mas empata muita coisa. No nosso tempo, quando a gente estudava, a gente tinha que ser forçado a raciocinar, a interpretar, tinha que ler o livro, tinha que ler. A gente pega aqui com uma gugada, a gente já pega a informação, já pega tudo ali. Hoje, se o cara quiser trazer uma pregação, ele joga no chat GPT, não precisa nem raciocinar, não desce nem mais na oração. Ele desce no celular, não mais a Bíblia, já vai aqui. Eu sou do tempo antigo, eu gosto de andar com ela. Eu teve um caso, eu disse pro menino outro dia, eu falei, meu filho, você mora num lugar complicado. Você é cristão, carregue sua Bíblia. E a gente que é de Salvador aqui sabe o que eu tô falando, que o pessoal respeita a crente. Mas crente que anda com sua Bíblia, que professa a sua fé, que declara. Não vai entrar nesse lugar não com modernidade, que é um negócio estreito. Aqui na Bahia, na quebrada não vinga não. Beleza, galera do Alphaville, galera beleza. Mas na quebrada é Bíblia, meu irmão. E eu falei para um João, eu falei, velho, carregue sua Bíblia. Ele, não, pastor, não sei o quê. O Deus que fala aqui, fala que. Eu falei, amém, eu entendo. Você pode baixar o aplicativo, mas fica com sua Bíblia. Dito certo. Ele voltou da igreja e tava com o celular na frente de casa. Aí o cara passou de moto, quando passou de moto, disse, bora, passa o celular. Ele, rapaz, você vai roubar crente? Ele, crente carrega a Bíblia. Me dê seu celular. Ele contou esse testemunho lá na igreja. Aí. Pra você ver. O pastor avisou antes. E outra que a Tá vendo você aí, Vaso? Você que tá ouvindo agora, ó. O pastor lhe avisou antes, tá vendo? Você não pegou a visão? E outra, minha Bíblia também fica lá no painel do carro.
Tem Ele roda Uber, né, gente? Também. Aberto lá no Salmo 91, que tem a proteção que eu crio na palavra. E também a galera respeita. Sim. Onde eu entro todo tipo de comunidade. Essa semana eu passei numa blitz aqui na Margalhães Neto. E o cara, quando viu a Bíblia, faz um perfume entre todo mundo. Vem embora. Mas cuidado, você que não é evangélico, não vai botar a Bíblia achando que vai passar das blitz, que Deus pega. Tem que ler, obedecer e praticar. Se você pega um guarda lá que sabe alguma coisa, ele faz uma pergunta e você vai passar vergonha, velho. Isso mesmo. Eu tenho um ex-diácono nosso que viajou no Sul, ele vai assistir, ele sabe o que eu tô falando. Ele foi rodar carnaval, o cara prendeu a moto dele, ele tava umas 3 semanas sem ler a Bíblia. O cara da Trans Salvador apreendeu a moto dele. Quando apreendeu, ele disse: pô, rapaz, é meu ganha-pão e eu sou evangélico, sou ministro da casa do Senhor. Aí o rapaz disse: tá bom, lê um versículo da Bíblia pra mim. Aí ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí o rapaz da Trans Salvador disse: tá bom, esse versículo aí todo mundo sabe, me diga outro. Ele é o Salmo 91, esse daí também eu sei, me diga um versículo complicado da Bíblia. Ele aí pensou pra lá, pensou pra cá, ele me ligou, não atendi, né? Tava sem atender. Aí o cara da Trans Salvador disse pra ele: ó, sua moto vai ser rebocada lá pra frente, você vai ficar aqui, você vai andando daqui até lá. Se você lembrar uma passagem bíblica com excelência diferenciada, que prove, que comprove, eu libero você. Rapaz, esse jovem no outro dia ligou pra mim: pastor, minha moto foi apreendida. Eu falei: por quê? Pastor, eu tô sem ler a Bíblia há 2 semanas. E o cara pegou a minha moto e disse pra eu lembrar um texto da Bíblia e eu não lembrei, deu branco. Então você que acha que é crente minha boca, vá ler a palavra, viu? Vá ler a palavra. A Bíblia é um escudo, é uma espada, mas, meu amigo, tem que se você não souber utilizar, meu irmão, não adianta. É igual, se você tiver a melhor arma do mundo e você não souber utilizá-la, não vai fazer efeito, não é verdade? E a gente falando, né, sobre família, né, pastor, e o que a gente estava falando antes, recentemente eu vi um testemunho de uma repórter que disse que foi entrevistar Billy Graham. Sim. E ela dizendo que na entrevista com Billy Graham, ela chegou para Billy Graham e perguntou assim: Billy Graham, sei que o senhor é crente, mas se eu estivesse agora num quarto com uma mulher belíssima, você trairia a sua esposa? E aí ele baixou a cabeça e disse: trairia. E aí ela ficou espantada. Billy Graham, né? Naquela época ali. E ela: como assim? E aí ele disse: trairia, porque eu ali dentro, eu e ela, vendo aquela tentação, como é que eu iria resistir? Não teria como. Aí ele disse: mas tem uma coisa, eu oro todos os dias para que nem na porta do quarto eu chegue. Quebrou. Então, é exatamente isso. Oração, né? Da escada. É todo dia, meu irmão. É todo dia. E aí tem gente que acha que eu vou no domingo e a semana toda. Eu vou fazer isso. Eu vigiei aqui, olhei aqui o celular do meu filho e sei que está protegido, está resguardado. Não, meu amigo, é todo dia. É todo dia que a gente tem que estar atento. É todo dia que a gente precisa pregar sobre a nossa família, na nossa família. Porque o principal ministério é na nossa casa. Verdade. Começa ali. Então, se a gente não olha para dentro, como é que a gente olha para fora? Para fora. Né? Verdade. A gente tem que estar muito atento com relação a isso. Uma vez eu estava conversando com uma amiga, ela me contou a história de um pastor da igreja que Deus sempre falava com ele: arrume sua casa. Acho que eu já falei com o senhor: arrume sua casa. E ele não entendia, trocava móveis, fazia reforma, e ele não entendia o que era. Até que uma vez Deus falou para ele, mandou ele prestar atenção no como ele tratava o familiar dele. Ele era grosso com a esposa, não dava atenção para os filhos, e a bênção dele estava retida por causa disso. Porque o arrumar da casa dele era o jeito que ele ia tratar a família dele, o jeito que ele ia arrumar a casa dele, o jeito que ele ia ser com a esposa dele, que não era um bom marido, não era um bom pai. Uhum. A gente tem que estar muito atento. Tem que começar em casa. Tem que começar em casa. O culto começa em casa. Exatamente. Tem que começar em casa, tem que começar na nossa família. Né? E é todo dia. É todo dia, como a gente falou. Pastor, e a gente sabe, né? Você já está em um tempo nessa caminhada. Eu também estou novinho, não tenho tanto tempo ainda. Mas assim, desde sempre a gente vê muitas coisas. E hoje a gente vê barbaridades, porque todo mundo se fala em ser livre, em falar o que quer, né? Pode tudo. Sim.
Mas o crente não pode falar nada que é preconceituoso, é injúria, né? Discriminação. Não é racial, não é injúria racial, não. Tem outra aí. Intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Enfim, tem mais ou menos uns 2 anos, eu vi um podcast e aí me chamou a atenção a thumbnail ali, né? O texto que estava ali. E aí eu falei, eu vou ver isso aqui. Eu acho que já até saiu do ar. E aí um jovem, acho que seus 19, 20 anos, ele falava abertamente, meu amigo, no podcast, dizendo que os jovens, ele tinha que experimentar de tudo. Tinha que usar droga, tinha que beber, tinha que fazer sexo com animal, tinha que fazer sexo com o mesmo sexo. Sério? Ele falando abertamente. Ainda disse que Jesus era homofóbico. E depois ele falando mais e disse que Jesus era homossexual. Eu falei, começo que mexe com tudo. Só não fala do islamismo, né? Se alguém tentar. O negócio é diferente, né? E aí eu fiquei impactado. Eu falei, como é que pode? Porque assim, se a gente levanta e a gente defende as nossas raízes, aí é intolerância, é preconceito, é tanta coisa. Mas isso realmente me chama a atenção. E daquele dia em diante, eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. E eu vou começar a falar. Se eu não concordar, problema. Porque assim, se a gente também não se levanta, os maus estão se levantando porque os bons estão se calando. Se calando, já disse Martin Luther King. Por medo, né? E a gente tem que entender que quem toma decisões governa. Porque assim, a gente toma mais de 300 decisões todos os dias. Vocês sabiam disso? Que a gente toma mais de 300 decisões todos os dias. Tremendo. Primeiro, que hora eu vou acordar? É uma decisão. Que camisa eu vou usar? É uma decisão. Eu tomo café primeiro, eu escovo o dente. É uma decisão. A gente toma várias decisões durante o dia, né? Verdade. E na hora de decidir o que a gente precisa, a gente fica, eu tô com medo. Em cima do muro. Em cima do muro. Né? E aquilo me impactou, porque ele falava abertamente, sabe? Falou várias barbaridades. E assim, como fica isso, pastor? Na sua visão, no seu olhar? A visão é que a igreja tem que se posicionar, defender os seus valores morais, éticos, os princípios bíblicos. O que a gente vê hoje no Brasil e no mundo, na verdade querem desmistificar a família, querem quebrar a instituição da família, querem quebrar os princípios bíblicos. O Brasil, ele é formado dentro de um berço judaico-cristão. Né? A pessoa tem sua decisão, beleza, sua decisão é essa, sua escolha é essa. Sim. Mas desde quando a sua decisão não oprima a minha decisão? Sim. E respeite as decisões. Sim. Se estamos em um país laico, né, que assim diz a Constituição, precisamos respeitar o direito do outro. Se um cristão ferir, ser preconceituoso é uma coisa, mas eu defender o que a Bíblia diz não me torna preconceituoso. Sim. É os valores que a Bíblia me ensina. Olha, fazer isso, traição, adultério, biblicamente, não pode. Ah, não, mas eu posso ter 2, 3, 4, 5. Você pode tomar a decisão que quiser. Agora, o que a Bíblia me ensina, esse é o livro de fé e regra prática do cristão. Sim, então, hoje o que querem fazer é o quê? É rasgar a Bíblia, incutir na sociedade, trazendo uma falácia, trazendo uma agenda que se diz aí uma agenda woke, né? Trazendo outro tipo de metodologia para as nossas crianças, para os nossos filhos. Sim. Então, a Bíblia nos coloca a responsabilidade que os pais, eles são, sim, os defensores da sua casa, da sua família. Sim. E a gente não dá para entregar nossos valores a qualquer pessoa. Então, hoje o que se tem no Brasil e também no mundo é isso. É tentar já tirar a Bíblia das escolas, né? Você vê em muitas escolas hoje não se cantam mais o hino nacional. Não tem mais a matéria religião. Não tem mais a matéria religião. Né? Eu fui convidado outro dia em uma escola daqui do Palmiúdo. A professora teve que me chamar escondida. Uma escola daqui do Palmiúdo. Para dizer, pastor, vai lá orar. Mas assim, ninguém pode saber. Por quê? Porque o Estado proibiu. Então 2 meninos, um morava em um bairro, em uma rua do Palmiúdo, e outro em uma rua, que eram faccionados de guerra de facção, estudando na mesma escola, se viram lá, um queria matar o outro. Aí a professora, não. Ah não, ele já foi pra igreja ali, sei o que. Ah não, a gente conhece o pastor, vem aqui. Ali naquele colégio que tem no Palmiúdo, a classe 3, no colégio ali do Palmiúdo. Então, olha o perigo. Quando você tira a Bíblia,
o que é que entra? Quando você tira Deus, quem é que entra? Então, assim, eu sou de uma época que os valores eram mantidos. As escolhas, cada um fazia o que queria. Mas os valores não podem se perder. Cada um tem seu livre-arbítrio. Cada um tem seu livre-arbítrio, mas a gente não pode tirar os valores. E hoje que querem incutir na sociedade é que isso tá ultrapassado, isso não, pra que isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, são valores. A família foi constituída assim, a escolha da minha casa é eu sou o chefe da minha família, sabe? Eu sou o provedor, Sim. sabe? A gente tem que entender esses valores e não deixar que essa ideologia, né? Essa ideologia que está querendo mudar os valores. Isso não pode. E o cristão tem que ser defensor e pautar nos valores. Sim. Sabe? A gente tem que olhar para a Bíblia, o que é que a Bíblia diz. Eu sempre, quando abro o culto lá na igreja, eu digo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então a gente precisa ser dessa forma. E muitas pessoas, hoje em dia, estão sendo aquilo que me convém. Aí pega a Bíblia assim, isso me convém. Claro. Isso aqui não me convém. Claro. Né? Desse Então, jeito. ele diz o quê? Carrega a tua Cruz. porque Renúncia. É renúncia. Renúncia. Tem que renunciar. Todos os Tem dias que renunciar. Renúncia. Né? Quantas vezes a gente quer fazer outras coisas, mas a gente diz, não, eu tinha esse compromisso aqui, seus cultos. Né? Quantas vezes pode vir algo mais aos olhos naturais, mais saboroso, gostoso para você estar fazendo, né? Um convite, uma viagem, alguma coisa, mas não, eu tenho um compromisso. Né? Eu tenho um compromisso, eu preciso agora, nesse momento, abrir mão disso, né? Para poder fazer isso. Então, assim, eu converso muito com os meus filhos que são jovens, eu digo para eles, cara, se você quer alguma coisa na vida, você vai ter que ter renúncia e tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina e tem que ter responsabilidade. Então não adianta a gente dizer que é crente, que eu sei pregar a palavra de Deus, eu quero viver uma vida com Deus, mas muitas vezes está falando de Deus sem viver com Ele. E hoje, Habib, a gente de fato está vivendo os últimos dias da igreja na Terra. Sim. A Bíblia diz que, Paulo falando a Timóteo, diz que nos últimos dias a apostasia, o esfriamento da fé a crescer de uma tal maneira. Olha como os pais, olha com quantas guerras os pais lutam hoje. Primeiro, com um tipo de ideologia que querem implantar, com essa questão que a gente falou da tecnologia, Sim. com essa questão das crianças perdendo o foco, o certo virou errado, o errado virou certo. Tem lugares hoje que pessoas ficam com medo de professar até a sua defesa política, a sua defesa religiosa. Olha como as coisas têm crescido de uma forma assustadora, sabe? Sim. E a gente tem se calado, parece que o coração vai explodir. Então a gente é pais hoje preocupado com seus filhos ir e vir, e o que hoje ainda nos dá essa esperança, fala você, a Bíblia Sagrada, é o ato de congregar. Eu concordo com uma frase que disseram que igreja não se fecha nem em época de guerra, meu irmão. Verdade. Porque você ali tem um ambiente que você busca a presença de Deus, que você, sabe, professa a sua fé, independente se a pessoa é católica, depende da sua religião, sabe? Mas assim, todo ser humano ele tem um lado espiritual. Ele tem que buscar esse lado espiritual e a Bíblia ela dá respaldo para tudo. Sim. A Bíblia, ela é o fundamento para uma família sólida, para uma casa sólida. A Bíblia tem ensinamentos para um homem de sucesso. Salomão foi um dos maiores homens de sucesso de toda a Bíblia. Sim. Né? Ele escreveu Provérbios. A Bíblia tem assunto para tudo. E, assim, eu fui um grande questionador da Bíblia. Foi mesmo? Foi. Mas ateu não? Não. Assim, o meu questionamento era, quem me prova que o que Deus quis está ali dentro? Esse era o meu questionamento. Sim. Quem me prova que realmente a vontade dele está ali dentro? Porque a gente sabe que a Bíblia foi escrita por homens. Sim. E eu questionava muito isso. Né? Questionava muito. Mas homens inspirados por Deus. Né? Não, na época que você pensava. Na época que eu pensava, né? Homens, beleza, mas eu dizia assim, mas se tem um pouco dele ali também? Sim. Tá ministrado ali por Deus, mas e se ele colocar alguma coisa da vontade dele ali? Sim. E a gente até vê isso nos dias de hoje. Sim. Tem profeta aí que diz que até revela CPF. Aí eu fico me perguntando. Você fica, aí, será que entrou o homem ali? Qual a necessidade de revelar CPF?
Se o cara não quer entrar pela porta estreita. Eu fico me perguntando, É para impressionar. que profecia é essa? Porque eu revelei seu CPF, seu endereço. Deus está onde nesse negócio? A Bíblia diz que toda profecia ela serve para exortar, admoestar e consolar. Toda vez que Jesus liberava uma palavra com alguém, Jesus chegou para a mulher e disse: seus pecados estão perdoados, agora vá e não peque mais. Toda profecia ela tem a revelação, mas ela tem um destino. Sim. A profecia só que lhe impressiona. Eu vi seu cabelo dessa forma, certo? Mas qual é o destino dessa profecia? Exato. Toda profecia tem que ter um destino. Sim. Não é apenas falar alguma coisa, mas qual o destino? Quando o profeta chegou na casa do rei mesmo, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Aí o cara vira o rosto para a parede e diz: Senhor, lembra. Aí o profeta: tá bom, Deus mudou o decreto. Então toda profecia ela tem esse direcionamento. Sim. Sabe? Tem homens que têm uma palavra de direcionamento, é uma profecia. Sim. Um profeta é um Sim. navio de Deus. Agora, o que a gente vê hoje por aí é mais um espetáculo. É profetado. É mais profetado. Para trazer um espetáculo humano. Profetado. Mas a profecia que vem de Deus, ela tem um destino. Sim. Ela tem um destino. E claro, para deixar claro, eu creio na Sim. palavra hoje, creio que existe profetas. Claro. Mas esses profetas que vêm para cá, porque primeiro, profeta que é profeta não vai dizer que é profeta mesmo. Quem vai dizer não é ele, é o que Deus O Espírito testifica. Exatamente. O Espírito testifica. Então assim, eu questionava isso, pastor. Eu falava, e foi uma das coisas que me fez buscar a teologia, né? Sim. Eu falava, quem me prova que o que Deus quer está ali dentro? O que é mais impressionante da Bíblia é que, a gente vê os grandes milagres no Antigo Testamento, vê a cronologia certinha no Antigo Testamento. E é isso que eu ia chegar. O Antigo Testamento a gente vê cronologicamente bem 1000 anos depois o cara tá falando algo que... Isso aí nos impressiona porque você vê profecias que foram liberadas no Antigo Testamento. Joséfo, que foi o historiador do século I, prova que algumas coisas aconteceram, revoluções aconteceram, e a gente vê, quando escreve os evangelhos, homens que escreveram o evangelho 50 depois de Cristo, outro 80 depois de Cristo, mas que não divergem entre si. Sim. E aí a gente vê que foram inspirados por Deus. E isso foi uma das linhas que me fez, né, crer que realmente a palavra ela tem total validade. Sim. Mas uma das coisas que mais me impactou, né, é saber que a Bíblia ela não conta só o lado bom. Sim. Ela fala o lado bom e fala o lado ruim de cada um dos seus apóstolos, discípulos. Tá ali. Então, isso me despertou. Falei, então realmente. Porque se fosse só para testificar, para dizer as coisas legais, só estaria trazendo as coisas boas de cada um. Né? Então, quando eu vi que, como Salomão, né, eu lembro que uma época que eu fazia live no meu Instagram, eu li Provérbios e aí depois, né, foi ali Eclesiastes e tal. Quando o pessoal começa a ver a outra parte de Salomão, tinha um abençoado lá que ele falou assim: rapaz, Salomão era isso? Se eu soubesse, eu nem tinha lido lá Provérbios. Pra que Deus deixou os erros de Davi ali, cara? Pois é. Davi cometeu atrocidades. Né? Davi com Urias mandou o cara vir, traiu. O cara carrega a sentença de morte na mão. Venha pra minha porta, agora vá lá pra guerra, ainda trama. Bota ele na frente da guerra. E quando a guerra estiver mais intensa, bota ele na frente. E a carta tava na mão dele. Se ele fosse um curioso, eu digo, aí eu fiquei outro dia conversando com um amigo, eu falei assim, rapaz, era pra Urias ser um pouquinho. Era pra ser um pouquinho curioso. Não abre o envelope, Davi comete um triplo homicídio. E tá lá. Então, assim, como é que você não vai acreditar naquilo? Porque senão só estaria a parte boa. Entende? Então, e você vê alguns relatos também de algumas histórias, por exemplo, na história do Egito, conta algumas passagens sobre o povo de Israel. Lá. Entendeu? Então você vê no núcleo da história se entrelaçando algumas coisas entre si. Sim. Entende? Então, assim, hoje eu sei que é aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui está o caminho, a verdade e a vida. E não há outro. Então, não adianta a gente querer buscar outras coisas, né? E o quanto é importante a gente compreender a palavra, para a gente entender de fato o que está dizendo ali. Porque às vezes uma vírgula muda tudo.
Verdade. Uma vírgula. E assim, tem um versículo na Bíblia que quando eu entendi esse versículo, eu falei, é a chave aí. Que está lá em Isaías 61, que diz, eis que as mãos do Senhor não estão encurtadas para que não possa te salvar. Aí tem uma vírgula. Nem os seus ouvidos estão obstruídos para que não possa ouvir. Então, quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus. Ou seja, Deus está dando direcionamento. Você sabe no fundo o que é certo e o que é errado. Mas às vezes você decide tomar a decisão errada e quer culpar Deus depois. Olha Deuteronômio 28. Esse que eu ponho diante de ti, a bênção e a maldição. Aí passa a vírgula e Deus ainda fala, escolhe, pois, a bênção. Deus ainda fala, ó, eu tô botando duas coisas, mas deixa eu lhe dar um conselho, escolhe a bênção. E assim, fazendo esse estudo, e aí você vai voltar aqui, viu, pastor? Mais vezes. Hoje é a primeira de muitas. A gente vai fazer aí para a gente destrinchar muita coisa aí. E a importância, né, da gente entender a palavra. Porque o que é que acontece? Quando Pilatos está ali e ele chega e diz assim, quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Só que antes tem escrito Jesus Barrabás. E aí muitas vezes as pessoas não entendem. Verdade. Acha que Jesus só teve um e não teve não. Claro, Jesus sim, como o Cristo, o Salvador, Cristo, sim. Mas tinha outras pessoas que se chamavam Jesus, como Barrabás. Como Barrabás. Não sou eu que estou dizendo, está lá na Bíblia, está lá escrito. Perfeito. É Jesus Barrabás. Ou esse, quando ele diz, quem vocês querem que, talvez muita gente agora, meu Deus, porque eu demorei muito tempo para enxergar isso e para ver, porque eu nunca tinha visto. Tem recentemente, que eu fazendo o estudo, eu me deparei com isso. Está lá escrito, quem vocês querem que eu liberte? Jesus Barrabás ou Jesus ou Cristo? Né? Então, assim, quando a gente pede alguma coisa e quando a gente fala só em nome de Jesus, está aberto. A gente tem que testificar e dizer Jesus, Cristo. E lembrando que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Um vez falou isso na escola lá. Qual é o sobrenome de Jesus? O povo Cristo? Não. A palavra Cristo significa libertador. É a palavra grega. Christos, o libertador. Aí fala, mas então o outro sobrenome dele é Jesus, o Messias. Não, a palavra Messias vem do hebraico o enviado. Tá? Então só acrescentando. Então assim, é muito importante a gente saber ler a Bíblia. Perfeito. E trazer a interpretação correta. Perfeito. Porque assim, eu já vi as pessoas me dizendo assim, mas a Bíblia ela é interpretativa. Eu digo, claro, meu amigo, se você quiser ler como de forma de estudo interpretativo, vai ser. Você pode fazer um exegese. Mas antes de ler a Bíblia, se você orar, quem vai direcionar é o Espírito Santo. Né? Perfeito. Teve um caso do Fantástico, depois, olha, acho que você já deve ter visto isso. O cara interpretou. Eu vi. Você sabe. Já sei. Mas fala, pastor. Fala. Fala que é muito bacana. O cara chegou na casa do pastor, do Fantástico. Aí o cara leu um texto lá errado de Zacarias e disse: vai e pega uma mulher e adultera com ela. Rapaz, aí o cara foi. Meu Deus. Mostrou o texto pro marido da mulher. E ele pesando lá. Foi o marido da mulher. Adultera com ela. Tá bom, tome minha esposa. O cara interpretou, pronto, aí o cara foi, pegou a mulher do cara, traiu, acho que engravidou, não sei. Aí isso contou na cidade toda. Aí o repórter do Fantástico foi lá. E ele fez isso, falou que ele podia fazer. Que ele podia, porque foi uma direção de Deus. Isso, era um pastor lá, tal, porque Deus deu uma direção, provou o texto pro marido da mulher, pros familiares, pronto, ficou tudo certo. E ele começou a pegar um bocado de mulher, né? Só que o repórter do Fantástico foi lá, rapaz, quando o repórter do Fantástico foi, que leu. Não, o pastor... Lê de novo. Aí ele leu. E se case com uma mulher adúltera. Não é adultera com ela, se casa com uma mulher adúltera. Por quê? E tinha uma vírgula. Por quê? Porque todo profeta no Antigo Testamento, ele sentia na pele o que Deus estava sentindo no coração. Deus fala pro profeta, saia nu. Pra quê? Pra mostrar que o povo de Israel estava sem cobertura espiritual. Exato. Jeremias, põe o cinto de linho.
Botou, agora tire, o cinto tá podre, para ver que Israel está sem autoridade espiritual. Então, quando Deus fala assim pro profeta Zacarias, vai e case com uma mulher adúltera, não adultera com ela, não, uma mulher adúltera, é para mostrar, ó, Israel se casou com uma prostituta. Aí ele leu, não viu o acento agudo no ar. E aí não, é para adulterar. Não é adúltera. Rapaz, na mesma hora o sermão do cara fez assim, ó. Foi. E deve estar no YouTube aí. Tá no YouTube. Esse vídeo é fantástico. Se você, por isso que assim, é muito importante. Muito importante. A gente saber. E eu passei a entender que a Bíblia ela não é só um livro de estudo. Hoje, quando eu pego a Bíblia, eu digo, aqui é um livro de revelação. Verdade. Aqui é um livro de milagre. Verdade. Porque se você pegar ela só para estudar, vai ser um livro de estudo, meu amigo. Mas se você falar que vai ser de revelação, e vai ser de milagre, e você pedir a direção do Senhor antes de você ler, você vai ver que é totalmente diferente. Pastor, hoje a gente está já se encaminhando aqui para o final. Deixa eu deixar aqui também o Instagram do pastor, da igreja também. Amém. Segue lá, Igreja Tempo de Cantar. E o do pastor? pr.edoliveira. Oliveira. Vai estar na descrição, tá? Não precisa sair agora do nosso vídeo, não. Quando terminar aqui, você vai na descrição, vai estar lá o link direto do Instagram do pastor, vai estar o link direto da igreja, o Instagram de GG. GG da Paz. Eita. GG da Paz. É isso aí. Você quer alegria, você vai encontrar, você vai encontrar no Instagram desse rapaz aí. Em agosto, sou bênção. Aí, ó. E o homem é compositor, né, pastor? O homem tem uns corinhos aí que tá fazendo aí. Deixa Deus trabalhar. Breve ele vai trazer aqui umas composições aí, vai trazer uns corinhos de fogo aí pra gente aqui edificar. Bom, toda vez que a gente termina aqui o nosso episódio, eu peço pro convidado, e eu gosto de fazer assim, viu, pastor? Pegar na surpresa, que é para deixar o Espírito Santo falar. Você trazer alguma frase, algum texto que possa impactar na vida das pessoas que estão nos assistindo, que possa tocar. A mesma coisa para você, GG. Né? Vou começar com o pastor. E aí você pode trazer aquilo que tiver no coração, uma mensagem, uma palavra, pode ser um louvor, o que vier, pastor. Certo? Então, fica à vontade. A câmera é toda sua aí. Amém. E manda mensagem lá para quem está nos assistindo. Eu queria deixar uma palavra que está em Isaías capítulo 41, verso de número 10, que diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Em momentos de lutas, de aflições, a palavra de Deus nos encoraja a ter confiança nele. O texto ora lido e referido pelo profeta Isaías, Israel está vivendo um momento de crise espiritual, um momento de cativeiro, um momento de opressão, mas é um momento em que o inimigo cercou, em que o inimigo oprimiu, em que as coisas estavam indo de mal a pior. É nesse momento que Deus abre os céus, revela e diz: não é o cenário que vai impossibilitar da minha promessa se cumprir na tua vida. Mesmo o cenário sendo de caos, mesmo o cenário sendo de opressão, Deus levanta a boca do profeta e diz: fala para o meu povo não temer, porque eu estou contigo. Eu quero declarar para a sua vida que não importa o cenário que você está vivendo, não importa o momento que você está vivendo, porque o seu momento não define o seu futuro. Esse momento não define quem você é, porque a partir de hoje as suas decisões irão definir o seu destino. E a palavra de ordem que Deus libera para a tua vida hoje é: não temas. O que for para fazer, entre nesse propósito, porque o Senhor já está dando uma palavra de autorização que é contigo. Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família. Ô, glória! Eu venho com a Ezequiel 37, que Ezequiel estava no vale, cheio de ossos secos, e Deus mandou ele profetizar, né? E o que eu falo para vocês de casa: você está passando com um filho com algum problema, um marido com algum problema, algum familiar com algum problema, seja nas drogas, no álcool, não amaldiçoa, não jogue praga, mas sim profetize, ore, assim como minha mãe fez. Ela nunca deixou de orar para que eu me libertasse do álcool, das drogas. Faça você também, profetize, porque eu tenho certeza que Deus irá cumprir
a promessa na sua vida. Ô glória, ô glória. Quero agradecer a vocês aqui. Amém, Pastor Ed, muito obrigado. Amém. Foi uma honra, uma bênção. Vai voltar mais aqui pegar mais nessa casa. Aí. A gente vai trazer mais coisas polêmicas aí e de repente a gente pode criar uma série aqui também. A gente pode criar uma série porque tem muita coisa pra gente falar aqui, meu amigo, para trazer conteúdo para esse pessoal. Mas eu esqueci de trazer o caderno, vou trazer o caderno e a caneta para anotar, porque aqui foi uma aula. Então, para você que está em casa, já lhe digo logo, pega aí o seu caderno, assista de novo esse episódio, volta lá, assiste de novo, porque é muito importante você conhecer um pouco mais da palavra e, assim, teve ensinamentos e direcionamentos aqui maravilhosos e a gente fez esse episódio hoje aqui querendo mesmo que você sinta aí a presença do Espírito Santo, porque aqui tem um homem de Deus, tem pessoas aqui que estão sempre sedentas, né, a buscar a presença do Senhor e que você possa ser impactado. Vá lá na Igreja Batista Tempo de Cantar, não perca tempo, vá lá, os cultos também tem domingo? Isso, domingo pela manhã e domingo pela noite. Quarta pela manhã às 9 horas, quarta à noite às 19, domingo pela manhã às 9 da manhã e domingo à noite às 18h30. Ok, então é isso. Não perca tempo, vá lá, fica em Pernambués, número 66, na rua Tomás Gonzaga, na principal. Você vai ver que atmosfera diferenciada. Quero deixar aqui meu muito obrigado para você que assistiu esse episódio até o final. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Segue também as redes sociais aí do nosso podcast. Segue a rede social do pastor, a de GG. Vai estar aí o link. E deixa eu te dar um recado aqui muito importante. Você que quer entrar no digital, você que é advogado, você é engenheiro, médico, terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo, você que vê hoje o digital como uma ferramenta de você ter uma renda, auxiliar na renda que você já tem, vai aparecer um QR Code aí na sua tela. Nós temos uma mentoria chamada Você no Digital. Então você que quer ingressar no digital, lê esse QR Code aí, pega seu celular agora, lê esse QR Code e eu te convido a falar lá com um dos nossos colaboradores. Ele vai te atender e você vai ser direcionado. A gente tem uma mentoria muito bacana, é um preço muito acessível, porque eu não digo nem que ela é um investimento que você está fazendo no seu negócio, em você, e você vai ver o quanto de resultado você vai ter. Você no digital, não perca tempo. Então é isso, meu muito obrigado, que Deus te abençoe e eu te encontro no próximo episódio.